Nós vamos, nessa manhã, continuar o estudo que a nossa irmã, a dona Marta, deu semana passada. Ela começou o estudo falando sobre o quê? Oi? Vou dar uma bala para quem... Por falar nisso, eu prometi um prêmio semana passada e a senhora não me procurou. Alguém lembra quem é a senhora? É você! Então hoje, depois do culto, depois da escola dominical, eu vou te dar o prêmio. Eu vou cumprir com a minha palavra, gente. Sueli. É porque eu sou novo na igreja, viu, Sueli? Literalmente, gente, eu tenho só 5 meses aqui na igreja. Já estou ficando velho. A lição, ela fala sobre pacto. O tema dela é os benefícios do pacto que Deus fez, da aliança que Deus fez conosco. Os benefícios do sacrifício de Cristo. Queridos, o nosso Deus é um Deus que ama o significado deste anel. O nome deste anel é aliança. É um Deus que ama, que valoriza o que isso significa. Uma aliança só pode ser feita através de um relacionamento. Sem relacionamento não existe aliança. O nosso Deus é um Deus que nos criou semelhante a Ele em seus sentimentos, em seus atributos, em suas qualidades. Então Ele colocou em nós coisas que já existiam nele para que nós nos relacionássemos com Ele e uns com os outros. Ele nos criou seres relacionáveis. Nós nos relacionamos, a nossa vida consiste baseadas em relacionamentos familiares, sociais, no trabalho, escola, em casa, no nosso dia a dia. Nós somos pessoas completamente relacionáveis. Nascemos para nos relacionar. E nascemos com a necessidade de relacionar tanto uns com os outros, como também já impressa em nossos corações, imprimida em nossos corações, a necessidade de nos relacionarmos com alguém maior do que nós, com alguém superior a nós, com Deus. Se nós formos numa tribo indígena que nunca ouviu falar sobre Deus algum, que nunca foi se falado a eles sobre Deus, eles têm o seu Deus ali. Eles já nascem com essa, todo ser humano já nasce com essa necessidade de adorar, de se relacionar com Deus. E nós temos a graça de conhecer a Cristo e de conhecer o Deus sobre todos os deuses, o Senhor sobre todos os senhores, o Rei sobre todos os reis. E nós conhecemos como Ele se relaciona conosco, como Ele nos criou, como Ele nos amou, e um dia, os irmãos vão poder conhecer a história de conversão da Cris, que é muito linda. Eu não posso contar, ela já me proibiu de fazer isso, porque isso é uma história dela. E é algo que ela que tem que contar. Mas ela se converteu num lugar onde não tinha evangelho, onde não tinha cristianismo de forma alguma. Cristo não era conhecido na cidade. E ela se converteu sem alguém pregar a palavra para ela, sem alguém falar com ela sobre o amor de Deus. Ela se converteu lendo a Bíblia. O missionário passou, deixou a Bíblia, ela começou a ler, e através da leitura de Atos, não foi de João, porque o missionário falou, você vai começar a ler a partir de João, lá na dedicatória. Ela, escondida no quarto dela, começou a ler o Evangelho de João, não entendia nada. O Evangelho de João começa, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ela não entende, o que é isso, gente? Que loucura é essa? E ela pula o primeiro capítulo, começa a ler o segundo, não agradou também, não estava entendendo nada, pulou para o terceiro. O que é isso? Nascer de novo? Pulou para o outro, mas chegou em Atos dos Apóstolos, o Deus desconhecido. E ela então conheceu o Deus ali, naquele texto. E tudo falou com ela, tudo foi muito claro para ela ali naquele texto. Ela se converteu lendo sozinha sobre quem era Deus e o que esse Deus queria para o seu povo. Qual era a vontade dele em se relacionar com o seu povo.
Foi muito lindo, é muito emocionante essa história de Deus se revelando para ela ali num quarto. E eu fico imaginando, ela tinha os seus 14 anos, nunca tinha ouvido falar de Deus. Ninguém na cidade conhecia a Bíblia. Eu, pequeno de berço, minha casa já era repleta de Bíblias, tinha 20, 30 Bíblias, e a gente às vezes não valorizava, e meu pai às vezes queria obrigar a ler a Bíblia, e eu não dava o valor devido àquele livro, a esse livro chamado Bíblia, que fala sobre o amor de Deus, sobre o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e o benefício que isso traz para as nossas vidas. Por que às vezes a nossa vida nós olhamos para ela com um olhar amargo, e ela tem um sabor amargo, às vezes difícil, complicado, um fardo difícil de se levar? Muito disso, desse sabor amargo, do peso que carregamos, se dá pela forma que escolhemos olhar para a nossa vida. Se olharmos com um olhar de graça, de misericórdia, que Deus tem olhado para as nossas vidas, as provações continuarão as mesmas, as tentações continuarão as mesmas, mas o vigor, a alegria e a paz, a calmaria, certamente vai controlar o nosso coração e a nossa vida, se nós olharmos para a vida como Deus quer que olhemos. Aí as coisas vão ser diferentes. Nós vamos olhar muito, vamos agradecer muito mais aquilo que não aconteceu do que reclamar por aquilo que aconteceu. E muitas outras coisas vão acontecer. Vamos ler o texto novamente, que foi lido com certeza semana passada, em Hebreus capítulo 9, verso 15 a 22. 9, verso 15 a 22. Eu vou pedir para que um voluntário leia esse texto, um voluntário ou uma voluntária. Hebreus capítulo 9, verso 15 a 22. Temos um voluntário, uma voluntária? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Esse texto fala sobre dois pactos, o antigo pacto e o novo pacto. Se é um novo pacto, uma nova aliança, quer dizer que havia então uma antiga aliança, uma outra aliança. Qual era essa aliança? Feita a quem? A antiga aliança. Deus fez uma aliança com quem? Antes da queda. Antes da queda. Com Adão. Com Adão. Deus faz um pacto com Adão. O pacto com Adão consistia em quê?
Começa com o e termina com obediência. Obediência. O primeiro pacto, ele requeria obediência da parte de Adão. A questão do primeiro pacto nós chamamos como pacto das obras. O homem, juntamente com Deus, sustentava esse pacto. Adão tinha uma coisa que muitos falam, e eu acho interessante nós falarmos brevemente sobre isso. Muitos usam a expressão chamada livre-arbítrio. Adão tinha livre-arbítrio, nós não temos. Antes de falar propriamente de livre-arbítrio, o que é liberdade? Liberdade existe? Em que consiste liberdade? A expressão liberdade, o que significa liberdade? Dá um susto, né? Falar assim, nossa, tinha livre-arbítrio Adão e agora não tem, mas se a gente entender o que é liberdade, nós vamos compreender melhor o livre-arbítrio. O que é liberdade? Os irmãos já pararam para pensar? Liberdade, eu fazer o que eu quiser. Não é só isso, eu fazer o que eu quiser. Liberdade consiste em eu fazer alguma coisa sem interferência externa ou interna. Isso existe hoje? Tudo que a gente faz, nós somos movidos por influências internas do nosso coração e externas. Nós não sabemos o que é tomar uma decisão, fazer uma escolha sem uma interferência. Normalmente, não é via de regra, mas normalmente quando temos que tomar uma decisão, a primeira coisa que a gente faz é pegar o telefone e ligar para alguém. Ou gritar a esposa ou o esposo, amor, faz favor, ou a mãe ou o pai. Via de regra, antes de nós tomarmos uma decisão, e algumas pessoas, pode ser qualquer tipo de decisão. Decisões mais difíceis ou mais simples. Nós compartilhamos com alguém, desejamos ouvir o que aquela pessoa tem a falar, a gente vai seguindo ou não o que a pessoa vai falar para nós, a todo momento absorvemos influências. E as nossas escolhas são frutos dessas influências. Ligamos a televisão, ela nos motiva, ela nos leva, ela nos induz a fazer determinadas coisas, a comprar determinados produtos de limpeza, porque foi dito lá pela fulana de tal que rende mais. Você nem sabe, eu nem sei se rende mesmo, mas ela falou, ela me levou aí no supermercado e comprar o sabão líquido tal. Não, o Bombril é o melhor. Por que é o melhor? Funciona mais ou menos assim. A mãe ensinou a filha a cortar o peixe aqui, essa parte do rabo não faz e essa parte da cabeça não faz. E ela nunca perguntou para a mãe por que não fazia essa e aquela. E aí ela sempre fez e foi falando para a filha, não, é desse jeito e tal. Aí a mãe dela chega em casa, uai filha, por que você está cortando o peixe aqui e aqui? Eu sempre vi a senhora fazer assim. Não, a minha panela era pequena, mas a sua cabe o peixe inteiro. Não é que a receita tem que cortar aqui e tal. Então, quer dizer, a gente às vezes é acostumado com uma coisa e acha que aquilo tem que ser daquele jeito e tal, e a gente descobre, aprofundando ou conversando simplesmente, que a coisa não funciona só assim. A gente observa que a coisa às vezes é mais profunda, mais complexa um pouco. Não quer dizer que foi dito ou fomos influenciados a fazer determinadas coisas, que as coisas são daquele jeito que foram faladas para nós, ou da forma que nós vimos. Mas somos levados, induzidos, conduzidos, influenciados todos os momentos nas nossas escolhas. Então, Adão, ele tinha liberdade de escolher todos os dias determinadas coisas sem influência externa ou interna. O coração dele não havia pecado, ele não conhecia o pecado, ele não era escravo do pecado, ele não tinha sua vida rendida pelo pecado. Ele não tinha alguém exercendo influência como existe na nossa vida todos os dias. Essa influência sobre a vida de Adão não existia. Então essa é a grande diferença entre a nossa vida imperfeita e a vida perfeita que Adão levava. Adão levava uma vida sem influências.
Então ele podia fazer determinadas escolhas que nós não temos mais condições de fazer, porque não temos uma vida que ele tinha, sem influências. Então Deus faz um primeiro pacto, chamado Pacto das Obras. Adão teria que sustentar um compromisso, a aliança que ele tinha feito com Deus. Sim. Nós perdemos o livre. Nós temos o arbítrio. Mas o que é o arbítrio? É a capacidade de pensar, sentir e resolver. Tomar uma decisão. E o peso maior, nós todos pensamos e sentimos, com uma certa liberdade. Na hora de tomar decisão, é que é o difícil. Então, pensar, sentir e resolver. Tomar uma decisão. Então, naquela antiga aliança, o homem não tinha tanto esse peso que nós temos hoje. E esse peso de hoje é aliviado com o auxílio do Espírito Santo. Quem nos traz ao conhecimento do Evangelho e da libertação em Cristo é o Espírito Santo. Não é, a conversão é obra do Espírito Santo em nós. Então, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo age e dá força a quem escuta para tomar uma decisão. E assim o é também na nova aliança, nas alianças de Deus. O homem que está sob a influência divina, ele tem o poder de Deus para tomar decisão. Coragem também para tomar decisão. Muito boa a colocação do nosso irmão. Adão, ele quebra essa aliança, chamada aliança das obras, em que Deus deu oportunidade do homem de declarar o seu amor através da fidelidade. Então ele quebra, ele anula essa aliança. E a palavra de Deus, a aliança consistia em quê? Adão, primeiro, a aliança foi feita com quem? Com Adão ou com Eva? Com Adão. Eva come do fruto, alguma coisa acontece? Nada acontece. Deus vira para Adão e fala: Adão, este é o jardim, esta é a árvore que dela não comerás. Deus faz um pacto com Adão. Eva come o fruto, nada acontece. Mas quando o homem que tinha feito o pacto com Deus come do fruto, então vem a consequência, a quebra da aliança. Vem a quebra da aliança. E a consequência, morte e o que nós conhecemos, a nossa vida, é a consequência da quebra da aliança. Nós vivemos essa consequência, nós enfrentamos essa consequência, participamos, a sentimos em nossa carne, em nosso coração e em nossa mente. A dificuldade que ela trouxe, a quebra dessa aliança, o distanciamento de Deus e a luta que temos para nos reconciliarmos com Ele todos os dias, confessando os nossos pecados, pedindo a Deus perdão, recebendo a remissão dos nossos pecados diariamente, reavendo a nossa aliança, restaurando as nossas alianças dia após dia com o nosso Deus, esse relacionamento em que muitas vezes distanciamos e voltamos para o nosso Deus, lembrando sempre que Deus permanece no mesmo lugar sempre. Ele não vira as costas para nós, Ele não se distancia. Deus permanece onde está sempre, no controle de todas as coisas, atento às nossas vidas. Ele está onde sempre esteve. Nós é que muitas vezes nos distanciamos com as nossas escolhas, vemos a dificuldade que enfrentamos através dessas escolhas erradas, então algo acontece, Deus age de uma forma sobrenatural e nos aproximamos novamente de Deus, mas Ele sempre permanece ali, no controle de todas as coisas, atento, disposto, sempre ao nosso lado, sempre. Nós é que muitas vezes pensamos, nossa, Deus esqueceu de mim, nossa, Deus virou... Não, nós é que muitas vezes nos esquecemos dEle, nos distanciamos dEle. Porque nessa nova aliança,
o que acontece? Uma coisa diferente. Deus faz um pacto, uma aliança com Adão, em que Adão tinha o seu papel em sustentar essa aliança também. Deus fez uma aliança com ele e Adão, através das obras, iria sustentar, obedecendo, não vou comer daquele fruto, ele sustentava. Já nessa nova aliança, que é apresentada para nós nesse texto, que é mais trabalhada nesse texto, ela já não depende muito na verdade, ela não depende nada do homem, porque não há nada que o homem possa fazer para se salvar. Um teólogo chamado Luiz Berkoff, ele diz uma coisa sobre essa nova aliança. Ele fala o seguinte: a única coisa que substituiria o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, essa nova aliança, seria vivermos eternamente no inferno. Ou seja, não tem nada que substitua esse sacrifício. Nada que substitui esse sacrifício. Essa nova aliança que só poderia ser feita por alguém perfeito. Adão era perfeito. Ele não tinha pecado, ele não conhecia o pecado. Ele cai, todos nós nascemos conhecendo o pecado. Davi em seu Salmo diz, em 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos pecadores. Então, Deus se dispõe a fazer uma nova aliança com o seu povo. E ele faz essa aliança mediante a graça, a sua graciosidade. Lembram o que é graça? Não sei se eu já falei para os irmãos, já fiz essa brincadeira. Graça passa uma menina, um rapaz novo, cheio de vontade de namorar, de casar, de construir uma família, passa uma moça linda, cheirosa, e aquele cheiro desperta nele uma paixão. Ele olha para ela e ele fala: vou casar com essa menina, vou lá conversar com ela agora e vou começar a namorar com ela e vou casar com ela. 5 minutos de conversa, ele não consegue puxar papo. Uma menina sem graça, sem sal, não dá certo, ele não vê a hora de sair dali, e na hora que ele sai, ele vira para o amigo e fala: mas não era nada do que eu pensei. Nossa, que menina sem sal, sem graça, é cheirosa e bonita, mas só isso não dá não. Passa uma outra menina. Ele fala: eu me decepcionei agora, mas eu vou tentar de novo. 5 minutos de conversa é amor para a vida inteira. O jeito que ela mexe o cabelo, a voz, a conversa, o pensamento, tudo é perfeito demais. Ela é graciosa, o jeito que ela anda, o jeito que ela balança o cabelo, o cheiro dela, ela é graciosa. Essa mulher, eu vou viver com ela, é a Cris, é a minha esposa. Eu olho para ela, eu quero viver a vida inteira com ela. Ela é graciosa, ela é a beleza em movimento. Ela é a beleza em movimento. Ela anda, eu paro. Ela fala, eu calo. Ela é perfeita. Isso é graciosidade. A graça de Deus é a beleza de Deus em movimento. Ele é gracioso, como Ele faz as coisas, como ele escolheu fazer as coisas, como Ele decidiu nos amar, como Ele se aproximou de nós, como Ele entregou o Seu Filho. Tudo é irresistível. Quando conhecemos, quando Ele se revela a nós, quando o recebemos em nosso coração, quando sentimos a sua presença, isso é irresistível, é gracioso, é belo ao ponto de não resistirmos à sua beleza, à sua graciosidade. Funciona dessa mesma forma. A graça é irresistível por isso, porque ela é bela em sua plenitude, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E isso nos faz amar o nosso Deus, porque Ele é irresistível, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é perfeito em todas as suas qualidades. Em todas as suas qualidades. Nós podemos ser bonitos, alguém pode ser bonito e enjoado, ou agradável e também enjoado. Nós não somos perfeitos, mas quando olhamos para o nosso Deus, é prazeroso demais relacionar com Ele. Ele é perfeito. Então, ele faz uma aliança com o seu povo, dizendo: eu sustentarei as vossas vidas.
eu vou tirar vocês do lamaçal do pecado, eu vou transportar vocês do reino das trevas para o reino da soberana luz. Vou fazer isso através de meu Filho. E o mais interessante de tudo é que se nós lemos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando se trata da crucificação de Cristo, quando se trata desse pacto, nós vamos ver que no Velho Testamento, Deus escreve como seria a morte do seu Filho. No Velho Testamento ele diz o seguinte: Jesus será entregue por 30 moedas de prata. E Jesus foi entregue a Judas por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Vocês sabem hoje o que vale 30 moedas de prata? Em reais, quanto isso custa? Deus dá um preço à nossa vida. Dona Alice, tia Alice, a sua vida tem um preço, não tem? Qual é o preço? O preço da tia Alice, o sangue de Cristo Jesus, a vida de Cristo Jesus. Deus deu um preço às nossas vidas. Valeu a vida do seu próprio Filho. Foi o preço que Deus deu às nossas vidas. E sabe quanto foi o preço que o homem deu ao seu Deus? As 30 moedas de prata, reajustado no valor de hoje, R$90. O que você faz com R$90? Você compra um celular que vai durar 3 meses. Você não faz nada. Tem salão aí que se a mulher for, R$90 não dá nem para cortar o cabelo. R$90 foi o preço que o homem deu ao seu Deus. Tinha muito pouco valor. Vale um pouco mais. Naquela época, se trazendo para hoje, o valor que o homem deu ao seu Deus, R$90. É mole? Muito pouco. Na verdade, poderia ser R$1.000, 3.000, 5.000, ainda seria uma afronta. Vender Jesus, vender a fidelidade a Jesus, dar esse preço a uma vida. É muito pouco. Ele foi entregue por 30 moedas de prata. Estava escrito lá no Velho Testamento. Está escrito mais no Velho Testamento. Diria o seguinte, que esse dinheiro voltaria para o templo e esse dinheiro não seria aceito pelos sacerdotes e eles então iriam comprar o terreno do oleiro que serviria para enterrar viajantes. O que acontece? Judas devolve o dinheiro, eles vão lá, compram o terreno do oleiro para poder enterrar viajantes. Eles falam isso. Não, nós não podemos aceitar esse dinheiro porque esse dinheiro é dinheiro de sangue. Jesus vai ser morto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos comprar o terreno do oleiro e vamos. Eu fico imaginando alguém que estudava a Bíblia, que lia a Bíblia, que era doutor da lei, que sabia que isso já estava escrito, ele está fazendo isso sem perceber que está fazendo. Ele está transgredindo a lei, mas cumprindo a lei divina, dizendo que isso iria acontecer. Deus é perfeito demais. O homem está fazendo tudo que estava escrito lá. Primeiro, não poderia, ninguém na história, Jesus foi a única pessoa a ser presa à noite. Eu escrevi, a minha tese no IBEL foi sobre isso, e eu pesquisei a fundo, eu li o julgamento de Jesus no original, lá as pessoas que estavam, como foi o julgamento, tanto com os fariseus quanto com Pilatos. Nenhuma pessoa foi presa à noite, e nenhuma pessoa foi julgada à noite. Jesus foi a única pessoa presa à noite, julgada às pressas à noite. E outra coisa, o tribunal ele durava muitos dias, porque se a pessoa que era testemunha não provasse que o que ela estava falando realmente era verdade, que aquela pessoa era culpada, se ela era tão rígido que se ela não provasse, então ela tomava o lugar daquela pessoa e era julgada do réu. Então Jesus é colocado como réu. Lá no Velho Testamento estava sendo falado que
pessoas iam se levantar falsas testemunhas para testemunhar contra Jesus. Eles então chamam falsas testemunhas, as falsas testemunhas testemunham contra Jesus. E o mais impressionante de todos, Salmo fala que nenhum de seus ossos seriam quebrados e uma lança transpassaria o corpo de Cristo Jesus para derramar o sangue. Jesus foi a única pessoa que teve o seu corpo ferido com algo cortante. Foi a única pessoa que teve uma lança ou uma espada perfurando o seu corpo para se certificar se ele estava vivo ou não. Normalmente o que as pessoas faziam era quebrar as pernas e os braços, para as pessoas ficarem ali 4, 5 dias até morrer. Jesus foi a única pessoa que teve o seu sangue derramado na cruz e não teve nenhum de seus ossos quebrados. Foi a única pessoa. Era lei. Não podia abreviar a morte, não podia matar a pessoa. A pessoa deveria ter a sua morte através do instrumento chamado cruz. E se ela já tivesse morta ou não, não poderia ferir o corpo daquela pessoa. Jesus foi a única pessoa em todo o registro histórico que teve o seu corpo ferido e não teve os ossos quebrados. A única pessoa. O homem quebra mais uma vez a lei e cumpre o que já estava escrito. Deus escrevendo a morte de seu próprio filho. O mais importante de tudo, a cruz do centro era para se colocar a pessoa que tinha cometido o maior crime, o maior criminoso ali naquele momento. A cruz de Jesus, aos olhos humanos, tinha algum crime. Para as pessoas, o próprio Pilatos diz: eu lavo minha mão, porque ele é um inocente sendo morto por vocês. Foi o que Pilatos disse: eu lavo minhas mãos, porque ele não tem culpa, mas vocês querem, então assim será, a culpa é de vocês. E o que o povo diz? Que caia sobre nós o sangue dele, sobre os nossos filhos, e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lava a mão, aos olhos humanos, Jesus não tinha crime algum, e ele foi colocado na cruz do centro. Uma incoerência. Mas aos olhos de Deus, qual cruz tinha mais pecado naquele dia? Continha mais pecado. A cruz de Cristo, que carregava todos os nossos pecados, os pecados de todos que Ele amou. Entenda, não era de toda a humanidade, era de todos aqueles que Ele amou. Ali na cruz, para sustentar esse pacto, essa aliança consistia em quê? Não apenas em Jesus morrer no meu e no seu lugar, mas ali na cruz ele sentiu as dores que eu sentiria no inferno e que sinto aqui hoje. Pode? O pacto que Deus fez com Adão foi o pacto das obras, né? Significava dar-lhes a vida eterna se eles obedecessem, né? Agora, qual que é mais fácil? Obedecer debaixo da graça ou foi a obediência debaixo da lei, né? Porque debaixo da lei era triste. Eu agradeço a Deus de ter nascido debaixo da graça, porque eu acho que debaixo da lei talvez eu não daria conta, né? Eu fico pensando, eu vou falar rapidinho, era tão triste ao povo daquela época, porque todo homem de 20 anos acima já era preparadíssimo para a guerra. Está vendo? Moisés, quando guerreou com os medianitas, ele pediu que o exército de Israel devorasse todos os medianitas. E eles foram lá e derrotou os homens todinho, matou tudo. Aí sobrou as mulheres, não matou nenhuma mulher, né? E chegou, contou para a mulher, trouxe os despojos todinho do povo de Israel, né? Dos medianitas, e então achou que era vantagem contar aquilo para Moisés. Aí Moisés falou assim: mas e as mulheres? Não, nós não matamos as mulheres. Falou: não, as mulheres têm que morrer. Vocês têm que voltar lá e matar as mulheres. Por quê? Porque aquelas mulheres, na ocasião de Balaão, elas prevaricou o povo de Israel, fazendo o povo de Israel prostituir. Por causa disso, elas tinham que morrer. Sabe o que aconteceu? Voltar lá e matar as mulheres, tudo. Imagina que tristeza que era. Então, aquilo matava a criança, matava todo mundo. Se eu tivesse nascido naquela época, eu não tenho coragem de matar uma galinha, como é que eu ia fazer? Né?
Então, graças a Deus, meus irmãos, que debaixo da graça nós temos esse privilégio, né? Agora, eu quero dizer, tanto debaixo da lei como debaixo da graça, nós temos que obedecer, que era o pacto que Deus fez com Adão, né? Dar-lhe a vida eterna se eles obedecessem. Agora, em Jesus, vós sereis meus filhos se fizerem o que eu vos mando, né? Então, nós temos que obedecer a Deus. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus, mas filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Então, esse é o que eu penso sempre. E outra, eu tenho estudado muito a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, eu fico muito triste quando vejo tanta confusão que havia entre o povo de Israel. Teve uma época que eles fizeram coisa que muito pior que as nações pagãs, que Deus havia destruído tudo através do povo de Israel mesmo. Mas mesmo assim, com tudo aquilo havia tanta maldade entre o povo e Deus tinha que punir. Mas ainda dizia, quando Deus fazia a punição, ainda dizia, mas se esse povo ainda voltar para mim, eu ainda perdoo. Então, Deus é misericordioso, isso que é importante para nós. As pessoas confundem, às vezes, qual a diferença entre o antigo pacto e o novo pacto, se ambos precisa haver obediência. Precisa haver obediência. Na verdade, a diferença entre um e outro é a condição em que o homem se encontrava. Em Adão, o homem se encontrava numa condição e depois de Adão, o homem se encontrava em outra condição. A pergunta foi, só em Adão o homem foi livre. Essa liberdade plena, sem influência, só Adão conheceu. Só Adão e Eva, antes do pecado. Foi a primeira aliança. Depois do pecado, eles já perderam essa condição de fazer escolha. A vida mudou por completo, a natureza mudou, tudo mudou. Depois de Adão, aquela vida perfeita, mais fácil de lidar com as coisas, na verdade, era tudo perfeito demais. Hoje já não tem mais condição de a gente experimentar o que ele experimentou antes da queda. Essa liberdade, então, ela se restringe muito, muito mesmo. Mas aí, Deus usa de qual artifício para poder... Eu sou livre em Cristo Jesus. Existe liberdade em Cristo Jesus. Deus é um Deus maravilhoso, que era para excluir o homem no final do primeiro pacto, que foi o pacto das obras. A não obediência é caso de morte. Contudo, Deus, que é misericordioso, sempre formaliza uma outra aliança. Por isso que nós temos várias alianças até hoje no Novo Testamento. Quando se celebra a ceia, o sangue é da nova aliança, é o sinal do pacto da graça. Só que no segundo pacto que Deus fez com o homem, Gênesis 3,15, Deus já coloca ali na aliança o sangue, a previsão do sangue, que já estava apontando para o sacrifício de Cristo. Né? Já não era mais, se bem que as antigas alianças sempre tinham sangue. Não há aliança nos pactos de Deus sem derramamento de sangue. Só que o peso do pecado não recai sobre o pecador, recai sobre o animal oferecido em sacrifício. Então, as alianças de Deus sempre têm presença de sangue. Queridos, a colocação foi muito boa. Vamos nos lembrar de uma coisa. Não há remissão sem sangue. No Antigo Testamento, fazendo alusão ao sacrifício de Jesus que ele viria, Deus dá uma ordem ao homem. A ordem seria de sacrificar
o animal, para então haver a remissão dos pecados. Esse sacrifício acontecia quando? Quantas vezes por dia? Quantas vezes a pessoa sentisse no coração. Se ela quisesse sacrificar 3 vezes, podia sacrificar 3 vezes. Bode expiatório, verdade. Todos ali colocavam a mão sobre o outro, fazia confissão de pecado. A penalidade do pecado não recaía sobre o que confessava, recaía sobre o animal. Isso. E depois da confissão, o sacerdote pegava do animal, sobre quem pesou a confissão do povo, tirava fora do arraial, e lá fora do arraial ele o sacrificava, para derramar o sangue para o perdão dos pecados confessados. Verdade. Interessante que isso muitas vezes, por exemplo, o propiciatório, era feito no propiciatório, colocava-se o animal em cima, sacrificava, o sangue dele cobria todo o propiciatório, fazendo com que não pudesse ser visto além do sangue. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, a ideia que se dá é que quando Deus olha para a minha e para a sua vida, ele antes de ver os nossos pecados, antes de conhecer os nossos pecados, ele vê o sangue de Cristo vertido na minha e na sua vida. Isso a nova aliança traz de benefício. O sangue de Cristo Jesus vertendo a minha e a sua vida. Então, quando Deus olha para nós, Ele conhece os nossos pecados, Ele vê os nossos pecados, só que Ele vê, antes de qualquer coisa, o que Cristo fez por nós na cruz, entregando sua própria vida. Vera. Nós vimos que a antiga aliança, ela perdeu pelo fato de haver muitos sacrifícios à vontade do homem, e ela se tornou ineficaz, não é? Portanto, somente quando aconteceu o derramamento do sangue expiatório de Cristo, foi que se tornou única e de uma vez por todas, para sempre, né? Eu até anotei aqui porque é infinitamente superior ao sacrifício do Antigo Testamento. E o sangue de Cristo é pessoal e não animal, né? É purificador da consciência do crente. Eu até anotei aqui, para não perder, é definitivo de uma vez por todas. E foi oferecido no tabernáculo celestial. Foi oferecido no tabernáculo celestial. Foi um sacrifício voluntário, foi um sacrifício de amor, né? E realizado pelo seu Espírito Santo. Portanto, nós louvamos a Deus pelo que o Senhor Jesus fez, nos outorgando esse privilégio da salvação. Amém? Queridos, uma coisa importante. O sacrifício no Velho Testamento e o sacrifício no Velho Testamento dos animais, os animais simbolizavam que o Cordeiro seria enviado por Deus, que ele viria. Então, quando Jesus vem, ele vem para colocar fim a esse sacrifício, dizendo: não há necessidade mais desse sacrifício. Eu me entrego de uma vez por todas. Esse Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa aliança é uma, em que o homem entrega, é uma, só que Deus vem e põe fim. Deus agora põe um basta. Ele diz: chega,
não precisa mais. Vocês todos os dias têm feito o compromisso, vocês têm sacrificado, vocês têm feito isso, vocês têm feito a sua parte. Agora é a minha vez de fazer a minha parte. Eu, como Deus, entrego o Cordeiro que é Jesus, para que de uma vez por todas os vossos pecados sejam limpos, esquecidos, apagados, lançados no mar do esquecimento. Então Deus vem e finaliza, fecha essa etapa de sacrifícios. E agora, não mais sacrifícios fazemos quando entregamos quando entregaríamos então um cordeiro ou algum animal. Hoje o que nós fazemos para lembrar o sacrifício? Seria como fazer o sacrifício. O que hoje nós fazemos para lembrar esse sacrifício? A nova aliança, a Santa Ceia. Ela é a memória da nova aliança. Ela nos traz à mente, nos traz ao coração a lembrança daquilo que Cristo fez e a condição que Ele nos colocou agora, de filhos, de servos, de alguém que é amado por Deus ao ponto de Deus entregar o seu próprio Filho pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então, essa nova aliança, ela traz como benefício uma restauração da aliança com Deus, uma restauração no relacionamento que nós temos com Deus, que trata disso, essa nova aliança. Ele nos volta para Ele. A religião, em latim, ela tem o significado religare, de religar o homem a Deus. A religião, ela tem como objetivo não enriquecer-se, pelo menos não deveria ter isso como objetivo. O objetivo não é financeiro, o objetivo não é material, o objetivo é de religar o homem até Deus. A religião tem isso como objetivo. A palavra de Deus, quando Deus institui a religião, quando Ele institui a igreja, Ele quer criar um meio, uma metodologia para facilitar a religação do homem com Deus. Quando nos assentamos para poder ouvir a palavra de Deus, para poder meditar na palavra de Deus. Quando somos incentivados ou quando somos influenciados constantemente dentro da igreja, nas nossas casas, temos um momento a sós com Deus, devocional. Então a igreja, instituída por Deus, ela tem como objetivo tratar a nossa vida, tratar o nosso coração, a nossa mente, nos fazendo lembrar sempre do que éramos e do que hoje somos, e do que poderíamos ser se não tivéssemos Deus como Senhor das nossas vidas. Sabe, algumas pessoas, eu converso às vezes com algumas pessoas e elas falam da vida cristã como um peso muito grande. E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa e eu disse para ela, peraí, está tão difícil assim ser crente? Então faz o seguinte, imagina a sua vida sem Deus. Faz isso. Imagina a sua vida sem Deus. Imagina a situação da sua família está difícil. Imagina a sua família sem Deus, então. A situação com o seu filho está difícil. Então imagina você enfrentando essa situação sem Deus e o seu filho sem Deus. É duro. É duro demais. Às vezes não valorizamos aquilo que temos. Não damos o valor devido. Judas traiu Jesus com um beijo. Nós às vezes os traímos de diversas outras formas. Tranquilo. Antiga aliança, uma das grandes bênçãos de Deus na antiga aliança, são várias, são muitas bênçãos, é que na antiga aliança o homem não tinha facilidade, aliás, não tinha direito algum de falar diretamente com Deus. Daí o sacerdócio. E na teologia, nós aprendemos que o sacerdote tinha a função de trazer Deus aos homens. E o profeta de levar os homens a Deus. Eram funções especiais do sacerdócio e das profecias. Só que, ao finalizar a antiga aliança,
fazia-se a confissão através do sacerdócio, do serviço sacerdotal. Hoje, não precisa do sacerdote. Inclusive o crente, uma das maiores bênçãos que nós temos da antiga aliança, hoje, é que o crente, qualquer crente, tem a bênção da intercessão, que era a função do sacerdote. Hoje, ele exerce o sacerdócio real, a intercessão. Só que a intercessão, por que nós oramos em nome de Jesus? É uma invenção humana? Não. Porque Deus não ouve o pecador. É fácil entender, eu vou só citar um exemplo para não tomar o tempo do irmão, é que se nós compararmos a antiga dispensação com a nova dispensação, vamos considerar, por exemplo, um julgamento em funções jurídicas. O juiz não escuta o réu. O juiz não ouve o réu. O réu não tem palavra diante de um tribunal. Se ele não tiver um tribunal, se não tiver uma pessoa que o represente perante o juiz, ele fica calado. Ele tem que ficar calado, porque o juiz não escuta o réu. Então, assim é Deus. Deus não escuta o homem. Deus não nos vê. Deus não vê José, nem Maria, nem Antônio, nem Francisco, nem ninguém. Deus vê Jesus em nós. Por isso que ao orarmos, o crente, qualquer crente antigamente, não. O crente não tinha direito de intercessão. Intercedia pelo crente o sacerdote. Mas o crente não, porque ele não tinha direito. É tanto assim que o tabernáculo era separado, dividido por cortinas. Uma primeira, uma segunda, uma terceira, cortinas. Porque havia uma cortina que separava o santo do santo. Do santo do santo, só o sacerdote entrava, uma vez por ano. Crente nenhum tinha direito de falar com Deus na antiga dispensação. Então, Jesus Cristo hoje é profeta, é sacerdote e é rei. Por isso é que nós temos, a Bíblia nos ensina, quando orarmos em nome de Jesus, porque é Jesus que tem a função de profeta, de nos levar a Deus. E ele tem o ministério de trazer Deus a nós. Isso é interessante. Muitas vezes nós oramos em nome de Jesus, e é uma coisa que eu fiz com a minha filha. Normalmente a criança não fala em nome de Jesus, já vai na tropela e fala o amém. E eu falei, filha, em nome de Jesus. E a gente muitas vezes aprende em nome de Jesus, mas não sabe a razão pelo qual a gente fala em nome de Jesus. Mas é o pacto da nova aliança, de que Ele intercederia por nós, de que Ele seria a ponte que nos ligaria a Deus, de que Ele restauraria esse relacionamento que foi quebrado. Então, em nome dEle nós confessamos, em nome dEle, Senhor, me ouça, em nome dEle eu lhe entrego os meus pecados, a minha vida. Ele sabe todas as coisas, Ele vai te entregar tudo. E é engraçado que a gente fala às vezes. Tem um vídeo que eu estava assistindo esses dias, o Luiz Gustavo me mostrou esse vídeo. O vídeo é assim, o menino está no quarto e a cabeça dele está pensando em sexo. Só que a imagem está acontecendo, mas a gente não sabe que é um pensamento dele. Parece que é real, lá no vídeo. Parece que tem uma mulher no quarto que tá o estimulando sexualmente. Aí a mãe bate na porta, abre a porta e o menino está sendo acariciado pela mulher, menino pequeno acariciado pela mulher, e a mãe bate na porta, abre, a cena está acontecendo e a mãe vira para o filho e fala assim, o jantar está pronto, como se nada no quarto tivesse acontecendo. E ela então vai no quarto da filha, está acontecendo algo semelhante com a filha, ela imaginando alguma coisa e tal, ela bate na porta, abre, mesmo quadro acontecendo, e ele falando, filha, ela falando, filha, desce porque
já vai ser servido o jantar. Nós estamos te esperando. E aí eles vão fazer a oração, eles estão fazendo a oração e a mente deles não está ali naquele lugar, naquele momento. Mostra inúmeras coisas acontecendo, uma mulher alisando o menino, o rapaz acariciando a menina e tal, eles orando e a mente deles ligada à promiscuidade. Como muitas vezes acontece isso na nossa vida. Às vezes a gente orando, mas o nosso coração e a nossa mente não está na oração, está num problema, está na solidão, está numa dificuldade, está numa tentação, está numa provação. Nosso coração, eu arrepio de falar nisso. Eu sinto, sabe assim, a gente às vezes conversando com Deus, automaticamente pensando em outras coisas, sentindo outras coisas, ao invés de estar completamente voltado para Ele. E aí, nesse momento, o que seria... Imagina Deus olhando para nós e vendo essa situação. Eu olhei o vídeo, sabe quando você se sente mal? Como assim? Você se sente mal olhando aquilo, mas aquilo é o retrato da nossa condição. É o que muitas vezes acontece conosco. Você se vê na situação. Foi feita uma brincadeira comigo um dia, que foi feito assim, passar o chapéu. Chamou lá na frente e falou assim, fala dessa pessoa. É tipo o programa do Raul Gil. Fala dessa pessoa. O que você fala dessa pessoa? Quando eu olhei, tinha um espelho lá dentro. Eu olhei, eu fiquei assustado. Falei, não, peraí. Falar do outro é fácil, mas falar de mim... Depois de uma mensagem bonita e tal, falando sobre pecado, sobre confissões, sobre remissão e tal, olhei sobre aquilo, falar o que desse sujeito? É alguém que Deus ama por misericórdia, só tem isso para falar. Não tem nada bom para falar, não. As pessoas olham para a gente e elas têm muitas coisas boas e ruins para falar. Só que quando você se olha no espelho, para se ver lá dentro, como você é, às vezes isso causa horror na gente. E o pior de tudo, sabe o que é? Que o pastor está ali pregando, escola dominical está acontecendo, o culto, culto domingo à noite que é cheio, né, lotado. Isso aqui vai estar lotado hoje à noite, se Deus quiser, em nome de Jesus. Só que mais do que lotado, eu espero que esteja lotado por corações que vão ser trabalhados por Deus. Porque o que acontece? O pastor às vezes está pregando e a gente humaniza muito as coisas de Deus. Fica muito assim, só nesse plano nosso aqui, só nessa coisa humana. Só que Jesus está aqui presente, eu acredito nisso. E Ele está sondando os nossos corações quando ouvimos todas as coisas. E Ele sabe aonde o nosso coração está. Ele sabe. Ele sabe que às vezes o nosso coração está duro para receber a mensagem que está sendo falada, que vai ser falada. Sabe? Ele sabe que às vezes o nosso coração não está aberto para poder ouvir. A nossa cabeça, o nosso coração está lá em outro mundo, em outro lugar. E a gente está aqui de corpo presente. E às vezes isso dura uma vida inteira. Eu lancei um projeto com a UPA, que eu acho até interessante os irmãos saberem que está dentro desse assunto. A transformação. Só que transformação não de abandonar o pecado. Às vezes a gente fala muito de transformação assim, vamos deixar o pecado. A transformação não nesse sentido de deixar o pecado. Isso aí é fato, tem que acontecer e tal. Mas uma coisa muito mais profunda, de começarmos a fazer o que não estamos fazendo. A transformação de deixar de ficar parado, deixar de ficar numa certa zona de conforto, em determinado lugar, e passar a estar em outro lugar. Eu fiz uma pergunta para eles. Dar um prato de comida para um sem teto é certo? Na hora eles falaram, claro. É exercer cristianismo você pegar um prato de comida e dar para um sem teto? Eles falaram, claro. Eu falei assim, eu discordo. Por quê? Eu falei assim, porque dar um prato de comida para um sem teto não vai mudar a condição em que ele está. Se você dá o prato de comida, você está sustentando a situação dele. Enquanto tiver alguém para dar um prato de comida, ele vai continuar naquele lugar, daquele jeitinho parado, naquele lugar, vivendo naquela condição. O verdadeiro cristianismo não estende a mão para dar só um prato de comida. Isso não é fazer muita coisa.
mas isso cria um sentimento de que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu estou fazendo uma coisa muito boa, de que eu estou fazendo algo especial. Só que o que muda a vida da pessoa é fazer o quê? É um adolescente de 15 anos, sentado do lado do morador de rua, igual tem vários lá em casa, eu já marquei com eles. Eles hoje estão assistindo um vídeo ali, enquanto nós estamos aqui, uma videoaula, falando sobre isso, sobre como abordar pessoas, sobre como conversar com pessoas. Sexta-feira eu vou conversar com eles e sábado nós vamos sair na rua. Sabe para fazer o quê? Sentar com um senhor de 60 anos, que está lá não sei quantos anos sentado na rua, sentar lá na calçada, na condição dele, se colocar no mesmo lugar que ele e falar: como é que o senhor chama? Eu me chamo tal. Por que o senhor está aqui? Agora você imagina para um homem que está na rua durante 30 anos, que está sendo ignorado por todo mundo, que foi abandonado pela família, que ninguém suporta mais viver com esse homem. Imagina um adolescente sentar com essa pessoa, perguntar para ele o nome dele, qual é a história dele, por que ele está lá, e mostrar a Cristo que existe uma saída para ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é um verdadeiro cristianismo. Que não estende só um prato de comida, mas que estende até a mão daquele homem, Jesus, que é a solução da sua vida. A nova aliança, de que não depende do governo, não depende de uma família, ou não depende de uma ajuda, mas depende dele aceitar Jesus e tudo ser transformado em sua vida. É isso que Cristo faz, e é isso que Ele quer fazer, e é isso que Ele quer fazer através de nós. Algo a mais do que só o culto prestado a Ele. Que normalmente o formato do cristianismo hoje consiste em quê? Em culto. Hoje nós temos os grupos que funcionam, as reuniões de oração, tem a escola dominical em que nos reunimos para poder ouvir da palavra de Deus e aprender. Mas e a prática? Quando saímos para a missão, para fazer missão, com o nosso vizinho, com os mendigos na rua, e outro mais. Cadê o boletim, gente? Boletim. Eu falei com eles sobre isso, nós vamos começar esse mês. Mas isso é só a UPA, isso pode ser a igreja inteira. Eu peguei o boletim de Uberaba para falar com eles. Se o boletim de Uberaba tem 40 pessoas, da central de Uberaba tem 40 pessoas pedindo oração. O nosso não deve ter uns 20 e pouco. A dona Termutes, eu estou em falha com ela. Eu a visitei uma vez só. E é uma mulher que sempre esteve na igreja, que sempre esteve conosco, sempre participou, sempre trabalhou, está impossibilitada de estar aqui. Hoje nós estamos aqui. Se nós não visitarmos as pessoas, se nós não ensinarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, que a nossa presença é importante, quem nos visitará? Isso é importante. Isso é importante. Eu estou ensinando isso para eles. A gente precisa ir na fase, uma vez por mês pelo menos, para fazer um culto com eles no domingo. Chegar lá, tocar um violão, cantar com eles, a gente orar com eles. Nem que seja só cantar um violão e orar com eles. Mas nós precisamos fazer isso. Falei com os adolescentes. A gente está colocando essa prática como objetivo principal na nossa vida. Principal, exercitar o cristianismo. Jesus morreu com um propósito na minha vida. E não foi para que eu estivesse sentado no banco que a minha função fosse essa. E eu me sinto muito infeliz, por exemplo, quando eu só faço culto, ou só ministro culto. Eu tive que viver 2 anos da minha vida só fazendo isso. 2 anos só pregando para crente, na igreja. E isso para mim foi triste demais. Porque o cristianismo que se prende só em paredes é um cristianismo muito longe do que Deus quer como cristianismo para as nossas vidas. A nova aliança, vamos encerrar, ela restaura a nossa vida com Deus, ela tem como herança a vida eterna, ela nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, ela traz a remissão dos nossos pecados, ela perdoa os nossos pecados. Deus faz isso conosco, Ele trata todos os aspectos da nossa vida, para que não vivamos para nós mesmos, para que tenhamos um ideal muito maior do que apenas
projetos egoisticamente egoísta. Desculpa ser redundante, mas é porque é redundante. Muitas vidas são redundantes. São egoístas demais. Muitos cristãos são egoístas. E a nova aliança, ela quebra a forma que o homem olha para si e olha para o outro. Lá no mundo, as pessoas se interessam e se relacionam por aquilo que o outro tem a oferecer. Ela é bonita, eu vou me aproximar dela porque ela é bonita. Ele é agradável, eu vou me aproximar dele porque ele é agradável. Ele é rico, eu vou me aproximar dele porque ele é rico. O cristianismo nos atrai, nos faz ser um no sangue de Cristo Jesus, não porque alguém tem alguma coisa a oferecer para o outro, mas nos faz amarmos uns aos outros, faz com que esse amor incomode outras pessoas que não experimentam esse amor. Se alguém chega na igreja e a igreja não é diferente do que ela está acostumada, então Cristo não está nesse lugar. Porque a pregação do Evangelho ela é diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir, e o Evangelho, o cristianismo, a vivência desse cristianismo é completamente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver e ouvir. E é isso, irmãos. O novo pacto, a nova aliança, quando Cristo vem e derrama o seu sangue numa cruz, ele faz isso para nos dar o direito da vida eterna. Ele morre para termos direito da herança que é a vida eterna. Ele morre para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos dar um objetivo maior na vida do que vivermos para nós mesmos. Do que vivermos para nós mesmos. Pensa. A vida vai além do que 20, 30, 40, 80, 120 anos. A vida vai além disso. E o que semeamos aqui, não vamos colher só aqui. Existe uma coisa chamada temporal e atemporal. Uma vida temporal e uma vida atemporal. Uma disciplina temporal e uma disciplina atemporal. Fora desse tempo que nós conhecemos, de 24 horas, o tempo do homem, o Cronos, que é contado num relógio. Existe um tempo chamado eternidade. E Deus nos chamou para viver sonhos maiores, projetos maiores. E eu vi um filme, a UPA escolheu um filme para assistir, que eu chorei do início ao fim. Chama Para Salvar uma Vida. Conta a história de um jovem. A história de um jovem. Eu não vou contar essa história. Depois você assiste esse filme, Para Salvar uma Vida. E o filme trata do seguinte: o que eu sou capaz de fazer para salvar uma vida? E aí eu me fiz uma pergunta: o que eu sou capaz de fazer para salvar a minha própria vida? Eu preciso abrir mão de quê, Deus? Para continuar, para ter o relacionamento com o Senhor. Eu preciso adquirir que hábito? O que eu preciso fazer? O que ainda falta? Eu sei que Cristo fez tudo o que precisava fazer para eu ser salvo. Mas existem coisas que eu preciso fazer para honrar aquilo que Ele fez. O que é? Me diz. E eu quero saber o que eu preciso fazer também para salvar uma vida, para salvar outro. Isso é importante, queridos. Isso é importante. Depois, se você tiver oportunidade, assista esse filme. E aí ele faz a seguinte alusão, que eu quero fazer com vocês aqui. O que você faria por R$50? Não, o que você faria por R$50? Por R$50. Se fosse R$100, R$50, eu não dou muito valor a dinheiro, não. Mas R$50, tá? O que você faria por R$50? Se uma pessoa falasse, não, beija na boca desse cachorro, muita gente beijaria de olho aberto. Eu quero 50 conto. Se falasse assim, não, você vai... Tem pessoas que fariam qualquer coisa por apenas R$50. Aí você vira e fala assim:
que você faz por R$1? Por R$1, você beija na boca de um cachorro? Mas Deus me livre, R$1, compra nem um picolé. Tratamos as coisas ao nosso redor dessa forma, fazemos as coisas às vezes por interesse, para nós mesmos e para outros. Tratamos as pessoas às vezes pelo valor que elas têm. Olhamos para ela e damos valor. Essa vale tanto, aquela vale tanto, para mim aquela vale tanto, aquele vale tanto. Então eu vou fazer isso para aquele não vou fazer nada. Não vale nada para mim. E Moody estava com seus alunos passeando por uma praça dando uma aula. Os alunos começaram a rir de um bêbado, de um mendigo que estava jogado na praça. Moody perguntou para eles: o que vocês estão rindo? Está rindo daquele homem ali, olha lá, aquele bêbado, olha como é que ele é engraçado. Vocês estão rindo da desgraça dele? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é a diferença entre eu e ele? A única diferença entre nós dois? Eles falaram: a única diferença toda. O senhor é intelectual, o senhor é um professor, o senhor está mudando a história da nossa nação. Que é isso? Como é que vocês... Não tem nem como comparar. Eu falei assim, não tem como. A única coisa que me diferencia dele é Cristo Jesus. Porque se não fosse Cristo Jesus na minha vida, eu estaria na mesma condição, no mesmo lugar que ele. A única coisa que me diferencia desse homem é Cristo. Cristo. Queridos, tenhamos essa consciência de que a nossa vida para Deus não vale só R$1, ou 50, ou R$1.000, vale o sangue de Cristo. Esse é o valor que devemos nos dar e dar aos outros. Que sigamos esse caminho. Sigamos esse caminho. Amém?